Olá, esse vídeo é exclusivo para quem vai prestar o concurso de promotor do Ministério Público do Rio Grande do Sul e o concurso de delegado também do Rio Grande do Sul. As bancas são distintas, mas são muito parecidas, muito parecidas. Então o estudo pode ser em conjunto, tá? Antes de comentar o simulado e antes de você fazer esse simulado, preste atenção em alguns detalhes. Primeiro, banca de promotor, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Banca de delegado, Fundatec. Então vamos à língua portuguesa. Qual é a análise? Promotor, são 20 questões de língua portuguesa. Você precisa acertar 75% dessas questões, né? No edital nós temos lá, é necessário acertar 50% para avançar a etapa. Só que qual é a realidade? Nota de corte do último concurso, 72. De 100 questões, tinha que acertar 72 questões. Então, como há muita parte de direito, língua portuguesa será, mais uma vez, o grande diferencial. E quanto ao delegado? Prova de delegado, Banca Fundatec, 40 questões de língua portuguesa. E é o mesmo esquema. Você precisa acertar ao menos 70% das questões de língua portuguesa. Eu não quero 70%, eu quero 80%, eu quero 90%. Isso é possível? Sim, é possível. Então agora você vai baixar esse simulado aí que eu coloquei, das questõezinhas, para avaliar o seu conhecimento. Você vai baixar, vai resolver e voltará aqui comigo, tá bem? E vamos aos comentários das questões. E as questões são inéditas. Sempre para as duas bancas. Eu vou falar sempre para as duas, tá? Fechou, já fica combinado. Tem um texto e nas questões, as bancas pedem para que você preencha o que é necessário. Então vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas tracejadas das linhas 11, 15, 17 e 21, nesta ordem. Primeira questão é de ortografia, é de emprego do hífen. Isso cai sempre. Tudo que eu vou falar aqui cai sempre, tá? Já foi bem focado em tudo. Trabalhar por eliminação. Primeira etapa, trabalhe por eliminação. Então vamos lá. Linha 11, aprofundamento das relações centro-periferia no sistema mundial capitalista. Centro-periferia é uma palavra que deve ser escrita com hífen. Por quê? Porque o hífen é usado em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, quando o conjunto forma um novo sentido ou quando as palavras que a compõem mantêm sua acentuação original. Isso significa que centro-periferia possui hífen. Então nós já eliminamos a alternativa B. Sempre elimine. Linha 15. Na África, o processo ficou conhecido como a partilha do continente, selada na Conferência de Berlim. Selada na Conferência de Berlim, nós temos a palavra aqui que deve ser escrita com S. Por quê? Selada com S significa concluída, finalizada, que é exatamente a ideia do contexto. Atente-se ao contexto. Selada com C significa armadura de ferro, protetora da cabeça. Não é o caso, então é selada com S. Já eliminamos a alternativa A, né? Já tínhamos eliminado a B, eliminamos agora a A,
ficamos com 3 opções. Ficamos com 3 opções apenas. Vamos lá. E agora? Agora, linha 17. Na Ásia, regiões como a Índia foram submetidas a um rígido controle político. Submetida não tem hífen. De acordo com as regras do acordo ortográfico da língua portuguesa, o hífen não é usado quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começa por uma consoante diferente. E aí você está pensando, nossa Duda, mas eu preciso saber todas essas regrinhas para essas provas? Sim, tá? E como é que você vai fazer isso? Treinando. Treinando, é através de treino. Linha 21. Foi incorporada a lógica imperialista por meio do neocolonialismo. Neocolonialismo também é uma palavra que não possui hífen. Não se usa hífen se o prefixo terminar em vogal e a palavra seguinte iniciar por consoante diferente de HRS. Ao fazer exercícios, ao fazer questões, você vai perceber que essa regrinha ela sempre se repete. Então a vantagem é isso, as regras se repetem. Resposta da primeira questão, alternativa é: dica, resolver as questões sobre hífen, tá? Você vai resolver as questões sobre hífen e consultar este site, umportuguês.com. Olha só que interessante que é. Já peguei aqui uma imagem do site, então você vai colocar lá a palavrinha e vai clicar aqui em enviar. Clicando em enviar, já vai aparecer se a palavra está correta ou incorreta. Se estiver incorreta, aparece em seguida aqui o porquê, aparece a regra. Então é ótimo para treinar, tá bem? Fica a dica, por favor, resolva várias questões, anote, né? Porque é uma forma boa de você conseguir fixar essas regrinhas. E as palavras se repetem, as regras se repetem, então pode ficar fácil, deve ficar fácil. Segunda questão, questão de crase. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas pontilhadas. Então vamos lá, crase tem macete, né? E através do macete você irá eliminar as opções descabidas. Claro, há algumas regras que nós não podemos fugir dessas regras, né? Não tem como fugir delas. Linha 6. Voltada para a extração. Qual é o olhar? Como é que eu quero que você pense? Nós temos aqui a, em seguida, uma palavra feminina. Tá, se tem o a e uma palavra feminina, pode ser que ocorra o acento indicativo de crase. Mas apareceu antes do a preposição para. Se apareceu a preposição para, eu não vou ter uma outra preposição, não é? Eu não posso ter preposição mais preposição. Para ter a junção, para ter o acento indicativo de crase, eu preciso da preposição a, seguida do artigo definido feminino a, né? Então, se já tem para, não vai ter crase. Não tem como. Eu já sei disso, mas vamos pensar na regência. Voltado para algo. Não apareceu aqui, não pediu a preposição a. Como eu disse, seria impossível isso acontecer. Então, temos aí apenas um artigo. O artigo feminino singular, sem crase. Aí eu quero que você pense em substituição. Isso aqui ajuda demais. Apareceu uma palavra feminina, né? Tem o a e uma palavra feminina. Você vai olhar a classe gramatical desta palavra. Aqui no caso, nós temos a palavra extração depois, né? A palavra extração depois do a. Extração é um substantivo. O que você irá fazer? Substituir por um substantivo masculino e ver se resulta em al ou não. Se no masculino resultar em al, eu vou ter preposição mais artigo. Se no masculino der al,
né? Eu costumo brincar, se você latir, né, ao no masculino, significa que haverá crase no feminino. Olha lá, mesma classe gramatical, voltando para o perigo. Não aconteceu aqui o ao, então não tem crase. E nós já eliminamos a alternativa A. Percebe? Fica fácil, pode ser fácil. Esse é o meu objetivo. Linha 11. Para justificar a dominação. Então vamos lá. A dominação tem o a e em seguida tenho um substantivo feminino. Vou pensar de duas formas. Primeiro na regência. Aí você vai escolher como irá pensar. Cá para nós, eu sugiro que pense na dica da substituição. Substitua por uma palavra masculina. Por quê? Se você errar a regência, você vai errar crase. E é inadmissível errar uma questão de crase, né? Concorda? Você não vai errar uma questão de crase. Então vamos pensar primeiro na regência. O verbo justificar é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque quem justifica, justifica algo. Não pediu a preposição a. Então não tem crase. Ah, mas eu não sei a regência. Então vamos para a substituição. Dominação é um substantivo feminino. Vou substituir por outro substantivo qualquer, tá? Um substantivo masculino. Justificar o perigo. Sem ao, sem crase. Isso significa que nós eliminamos também a alternativa D. Linha 20. Também foi incorporada a lógica. Aqui nós temos o a e temos de novo uma palavra feminina. 90% de chance de haver o acento indicativo de crase. Quanto à regência. Pela regência, se é incorporada a algo. Aqui a preposição foi exigida. E a palavra posterior é um substantivo feminino, então eu posso colocar o artigo. Dica da substituição, aquela dica que não deixará você errar a questão de crase. Incorporada ao perigo. Perceba que não precisa ter sentido, né? É você só substituir para ter a ideia. A mesma classe, né, gramatical, para ver se resulta em ao, tá? É isso. Então, incorporada ao perigo. Resultou em ao, crase antes da palavra feminina. Eliminamos a alternativa B. Percebe? Vai eliminando que você chegará à resposta correta. Linha 30. Para compreender que a colonização do século XIX legou ao mundo. Aqui eu tenho a colonização legou ao mundo. Eu faço pergunta aqui ao verbo. Legou. O que legou? A colonização. Se a resposta que eu fiz ao verbo, né, é a colonização, significa que nós temos aí a função de sujeito. E não pode haver preposição no sujeito. O que isso significa? Se não pode haver preposição no sujeito, não pode haver crase no sujeito. Dica da substituição: o homem do século XIX legou ao mundo. O homem, sem ao, sem crase. Mas aqui dá para pensar simplesmente no fato de que não haverá crase no sujeito, tá? Não tem preposição, então não tem crase. Encontramos gabarito, alternativa C. Ficou fácil, percebe? É assim que eu quero que você pense. E aí vamos para a terceira questão. Aí eu montei uma questão de interpretação com 5 itens, que é para você fritar os neurônios, tá? Você já fritou, né? Porque você já resolveu. Esqueminha das bancas. Com base no texto sobre a colonização do século XIX e nas ideias defendidas pelo autor, muito cuidado, muito carinho com o comando da questão. Para você não titubear,
Eu quero que você sempre sublinhe as palavras mais importantes que estão no comando, porque a dica está ali. Então, com base no texto sobre a colonização do século XIX, então você precisa saber sobre a colonização. Analise as afirmativas a seguir. 5 itens a serem analisados. Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro item, o texto contrapõe o imperialismo do século XIX à colonização dos séculos anteriores, destacando mudanças estruturais e ideológicas no processo de dominação. Bom, a primeira está correta. Por quê? Porque o texto contrapõe claramente o imperialismo do século. O imperialismo do século XIX, a colonização moderna dos séculos anteriores, né? Aqui eu não vou ficar lendo, né? Porque já está aí o gabarito. Vai ficar muito chato se eu ficar comentando isso. Então eu só coloquei essa questão aqui para dar dica de interpretação. É viável ler parágrafo por parágrafo. Leu o primeiro parágrafo, sublinhe as ideias ou as palavras que você achar mais importante. Duda, eu não sei fazer isso. Pode até sublinhar coisa que não interessa. Qual é o objetivo? Sua concentração. Você precisa ficar concentrado, concentrada, né? Não pensar em outra coisa enquanto você está lendo o texto. Leu o primeiro parágrafo, sublinhe o que achar mais importante. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Quando você for resolver a questão, você já saberá onde estará a resposta, tá? Cuidado com palavras que generalizam e muito cuidado com palavras que restringem. Então, por exemplo, apareceu lá, sempre, nunca, todos, ninguém. Cuidado, é pegadinha, tá? Generalizou ou restringiu, tem pegadinha. Enfim, gabarito da questão de interpretação, alternativa A. Questão 4. Entre as substituições propostas abaixo, assinale a que acarretaria mudança de significado na respectiva frase. Veja, comando, mudança de significado. Se pede mudança de significado, é uma questão de semântica, é uma questão de sentido. Eu judiei, né? Eu judiei. Olha a palavra que eu coloquei, autóctones e alóctones, né? Aqui eu não coloquei o S, mas tem o Szinho aqui. Autóctones e alóctones. Lá no arquivo eu já retifiquei. Como é palavra desconhecida, provavelmente, né? É que eu gosto de massacrar. Eu massacro porque eu quero que você faça o difícil para que sua prova fique fácil, tá? É assim que eu trabalho, é assim que dá certo, é assim que eu consigo aprovar muita gente. Vai por eliminação, porque se você prestar atenção, está muito fácil eliminar. Por que está fácil de eliminar, Duda? Você está me zoando? Não estou. Assuntos exigidos aqui nessa questão: semântica e pronome relativo. Na alternativa A, olha que coisa linda, o impacto da colonização do século XIX foi devastador em múltiplas dimensões. Etnocídios, escravidão ou formas similares de trabalho compulsório. Qual é o significado de etnocídio? Extermínio cultural de um povo, a destruição sistemática de sua identidade cultural, línguas, religiões, costumes e valores. Se você prestar atenção no contexto, o significado já está lá. O impacto
da colonização foi devastador em múltiplas dimensões: etnocídios, escravidão, formas similares de trabalho compulsório. Percebe? Pelo contexto, você consegue eliminar porque sabe que são palavras equivalentes. B. Destruição de cultura autóctones e reconfiguração arbitrária de fronteiras. Os vocábulos são antônimos. Ah, mas eu não ia saber isso aqui em hipótese alguma. Pois é, por isso que cá estou. Autóctone refere-se a algo ou alguém originário do próprio lugar. Autóctone é do próprio lugar. Alóctone é algo ou alguém que não é originário do local. Não é. Então são palavras antônimas. Mas eu não sabia disso, tá? Então você vai para a alternativa C. No texto, por outro lado, os países colonizadores acumularam capital, ampliaram suas redes de comércio e consolidaram suas hegemonias. Por outro lado, é o mesmo sentido, possui o mesmo sentido de no entanto. Por quê? Por outro lado, é claro, indica uma ideia de contraste. Se você ficar um pouco perdidinho, monte frase, tá? Pense numa frase. Quando é que eu uso isso? Porque você tem que sempre pensar que você está fazendo a prova da língua com a qual você se comunica, né? Você estuda a parte de direito através da língua portuguesa. Você conversa através da língua, usando a língua portuguesa. Então, traga para cá, fica muito mais fácil. Imagine você conversando com alguém. Tá, o processo ele está correto. Por outro lado, existe um detalhe a ser corrigido. É a ideia de contraste, é a ideia de contraponto. E, no entanto, também, eu tenho certeza de que você tem em mente conjunções adversativas. Nós tivemos que decorar isso, né? Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, também indica oposição, também indica adversidade. Então, os sentidos são equivalentes. Alternativa D. No texto, ampliaram suas redes de comércio e consolidaram suas hegemonias. O que significa hegemonia? Poder que algo ou alguém exerce em relação aos demais. São sinônimos de hegemonia: predominância, premência, preponderância, supremacia, domínio e superioridade. Ou seja, as palavras são equivalentes também. E na alternativa E, eu coloquei aí o nosso querido e amado pronome relativo. Não há prova sem o pronome relativo, tá? No texto, legou ao mundo contemporâneo desigualdades estruturais que ainda marcam as relações internacionais. Pronome relativo, ele sempre, quando aparecer o que, né? E você precisar ver se é um pronome relativo ou não, primeira dica, ver se ele retoma um termo, tá? Se ele retomar um termo, ele poderá ser substituído por o qual, os quais, a qual, as quais, tá? O qual e suas variações. Aqui está claro que o pronome relativo que está retomando as desigualdades estruturais. Por quê? Legou ao mundo contemporâneo desigualdades estruturais que ainda marcam as relações internacionais. Lendo o que está depois do pronome relativo, olha, ainda marcam relações internacionais. O que marcam as relações internacionais? As desigualdades estruturais. Entendeu? É um pronome relativo porque retoma as desigualdades estruturais e eu posso substituí-lo por as quais, porque
retoma um substantivo feminino plural, as desigualdades. Coloque sempre na ordem direta. Desigualdades estruturais ainda marcam as relações, então os pronomes são equivalentes e eu posso substituir. Dica: sempre tente substituir para não confundir o que relativo com conjunção integrante, porque é exatamente o que as bancas pedem. Gabarito, alternativa B. Questão 5. Outra questão de interpretação e compreensão textual. Dica: interpretar é diferente de compreender, tá? Você vai descobrir se a questão é de interpretação ou de compreensão textual, sublinhando as palavras importantes, né, no comando da questão. A partir da leitura do texto, aqui como são itens, você tem que analisar os itens, né? Tem que prestar atenção nos itens. A partir da leitura do texto sobre o imperialismo e a colonização do século XIX, analise as afirmativas a seguir. A colonização promoveu a reorganização das sociedades colonizadas, impondo estruturas administrativas e produtivas alinhadas aos interesses das potências europeias. Aqui nós temos uma questão o item de compreensão textual. Então, fixe. Compreender a ideia, pense nesses dois ezinhos aí, do compreender. A ideia está explícita, tá? Você voltará ao texto e a ideia estará lá. Interpretar, você vai pensar em inferir. Então, interpreta, infere. Aí você deverá ir além, tá bem? É isso. Então, a diferença entre interpretar e compreender, você já sabe, você anotou, pode pedir o que quiser, porque você irá acertar. Aí, comentei, não vou ficar falando de novo para não ficar um vídeo muito chato, né? As respostas estão aí, é só você conferir, dar uma pausa, volta lá no texto, que é treinando que tudo irá funcionar bem e que você conseguirá acertar mais de 70% da prova. Questão 6. Considere o texto e assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação da palavra ser em todas as ocorrências. Esse Czinho aqui. Funções da palavra ser. Assunto, né? Muito comum. Se pode ser conjunção condicional. Se pode ser conjunção integrante. Pode ser pronome apassivador. Pode ser índice de indeterminação do sujeito. Pode ser pronome reflexivo. Tem uma lista aí, né, das funções da palavra ser. Então vamos facilitar. Se não houver diálogo entre os setores, aqui já está claro de que se trata de uma conjunção condicional. Por quê? Porque eu posso substituir por caso não haja diálogo. Sempre que o se puder ser substituído por caso, eu terei uma conjunção condicional. Tá. O que dá para eliminar aqui? Dá para eliminar apenas a alternativa D, porque eu não sou boazinha. Eliminou uma, tá? As bancas são boazinhas. Eu aqui não sou. Além disso, segundo C, necessita-se de uma reunião. Eu tenho um C que está ao lado de um verbo. Qual é o rápido olhar? Ver a predicação verbal. O que é a predicação verbal? Saber se o verbo exige preposição ou não. Quem necessita, necessita de algo. Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, significa que esse ser é um índice de indeterminação de sujeito. Eu não sei quem necessita de uma reunião. Então o ser é o índice de indeterminação do
Sujeito, eu eliminei o que aqui? Eliminei a alternativa A, porque está como pronome apassivador. Quando o C será um pronome apassivador? Apenas quando estiver ao lado de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto. E aí você conseguirá transpor a oração para a voz passiva analítica, que possui o verbo ser mais particípio, tá? Eliminamos A, eliminamos D, e agora vamos lá ao terceiro C, né? Para explicar se a decisão partiu da diretoria ou da regência. Pera lá, dá para eliminar mais coisa aqui, né? Aqui, partícula expletiva, a E também elimina, não é partícula expletiva. E aqui também, olha só, conjunção integrante, eu eliminei a B já também, né? Tô falando bobagem aqui, Duda, mas já dava para eliminar tudo. Sim, já chegamos à alternativa correta. Explicar, voltando aqui ao trecho, explicar se a decisão partiu da diretoria. Eu consigo encaixar antes aqui da conjunção ser, eu consigo encaixar o pronome catafórico isto. Explicar isto. Se eu consigo encaixar esse pronome, qual que é a ideia? Catafórico, porque eu vou citar algo, né? Explicar isto. Algo será mencionado. Quem explica, explica algo. Então, eu tenho uma conjunção integrante. Sempre que conseguir encaixar o pronome isto antes do que ou do se, nós teremos uma conjunção integrante. Significa que essa oração, iniciada pela conjunção, ela será classificada como uma oração subordinada substantiva, tá? Então, explicar isto, conjunção integrante, resposta alternativa C, conjunção condicional, índice de indeterminação do sujeito e conjunção integrante. E aí eu coloquei os macetes. Olha, no primeiro caso já eliminamos B e D, no segundo caso do necessita-se, eliminamos A e E e já encontramos a resposta. Gabarito, alternativa C. Questão 7. Analise as palavras abaixo quanto ao processo de formação das palavras. Processo de formação das palavras. Aqui eu vou tentar já facilitar a sua vida, né? Custa nada. Nós temos dois tipos de processos de formação das palavras: composição e derivação. Olha o nome. Composição. Se compõe, significa que haverá mais de um radical, né? Compõe. Então, dois tipos de composição. Composição por justaposição. Fique sempre de olho nos nomes, eles trazem o seu significado. Composição compõe. Se for por justaposição, eu vou simplesmente juntar os radicais e não haverá perda fonética. Isso significa que não haverá perda de som. Por exemplo, gira-sol. Eu tenho um processo de composição por justaposição. Gira mais sol. Mas acrescentou o S. Exatamente para manter a sonoridade. Tá? Agora, aguardente. Eu tenho água mais ardente. Sumiu um A, né? Ou seja, ocorreu aglutinação, aglutinou. Se perdeu o som, se perdeu a letra, né? Água ardente, água ardente. Significa que aglutinou, tá? E derivação. Derivação, eu terei apenas um radical. Então, vai tudo girar em torno deste radical. Ou eu vou acrescentar algo antes, que é o prefixo, ou vou acrescentar algo depois, que é o sufixo, ou acrescento antes e depois, e eu acrescentando antes e depois, se eu conseguir retirar o sufixo e mantiver uma palavra, por exemplo, infelizmente, né? Eu tenho radical feliz. Infelizmente.
é o prefixo, mente é o sufixo. Se eu retiro o sufixo, eu tenho a palavra infeliz. Ótimo, eu tenho uma nova palavra. Se eu retirar o prefixo, eu tenho a palavra felizmente. Ótimo, tenho uma outra palavra. Então, nesse caso, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. E quando eu tiver prefixo e sufixo e não puder retirar palavra, não puder retirar nem o prefixo nem o sufixo, aí eu terei um caso de derivação parasintética, tá? Percebeu? Prefixal e sufixal eu posso retirar, que haverá sentido. Parasintética eu não posso retirar, tá? Isso vai cair, eu tenho certeza. A palavra amanhecer é formada por derivação parasintética. A palavra amanhecer é formada por derivação parasintética. Vamos ver. Amanhecer. Eu tenho o prefixo a, eu tenho a base é o radical manhã e tenho o sufixo ecer. O verbo não existe sem o prefixo e o sufixo. Não existe amanhecer. Amanhe, não existe essa palavra. E não existe manhecer. Então a derivação é parasintética, porque se eu retirar, não forma uma nova palavra. Já eliminamos a alternativa B e a alternativa E, duas eliminadas. Felizmente, eu tenho um radical aqui, não é? A parte de onde a palavra se origina, né? Isso é o radical. Feliz. E aí veio depois, se veio depois, eu tenho mente. Então, eu tenho uma derivação sufixal com a mesma classe gramatical. Felizmente é advérbio, não é? Feliz adjetivo, mente. Então, alternativa C. E infeliz? Infeliz, eu tenho radical feliz, acrescentei algo depois. Olha como fica fácil pensar. Pré é antes e o sufixo é depois, tá? Infeliz tenho um prefixo de negação, né? Infeliz não é feliz. Então, não ocorreu sufixação. Eliminamos a alternativa D. Resposta A. Antes, eliminamos a C. Então, chegamos ao gabarito. Questão 8. Considere o texto e analise os itens a seguir. No fragmento com base nessa ocorrência e nas demais construções com pronomes relativos, analise as proposições a seguir. Então vamos lá. Eu quero que você pense o seguinte. Note que há 1, 2, 3, 4, existem 5 itens para serem analisados. Vamos pensar na prova de promotor. Você pega uma questão de língua portuguesa e há 3, 4 itens a serem analisados. Você tem que pensar quanto tempo você irá gastar para resolver essa questão. Daí a importância do treino, tá? Não é apenas eu estou fazendo vários simulados, eu estou acertando mais de 70%. Que beleza, eu serei aprovado. E quanto tempo você está gastando para resolver esse simulado? Nunca se esqueça desse detalhe. Você precisa, além de treinar a teoria, além de saber os macetes, que fica muito mais fácil, né? Por isso eu gosto de trabalhar da prática à teoria. Primeiro você vai lá e rala, vai fazer as questões, vai errar, e aí depois você vai à teoria, tá? Você perderá muito tempo se fizer o contrário. Não, primeiro eu quero estudar a teoria para depois fazer questão. Não, seu concorrente não está fazendo isso, principalmente quem está comigo, porque eu faço exatamente a ordem inversa, porque nós precisamos ganhar tempo. E muita coisa eu tenho certeza de que você acerta sem saber o porquê. Eu sei o porquê, porque você está fazendo questões da nossa língua, né? Isso eu já comentei. Então, é importantíssimo cronometrar o tempo que você está gastando, tá?
Nunca se esqueça deste detalhe importante. Vamos lá, uma a uma. Função sintática, né, do pronome relativo. Função sintática do pronome relativo. Veja, a primeira está correta. Por quê? A cidade que escolhi para viver. Apareceu o que? Eu sei que este que está retomando a cidade. Como é que eu sei que este que está retomando a cidade? Porque eu posso dizer a cidade a qual escolhi para viver. Coloque a oração na ordem direta. Para quando tiver pronome relativo e você precisar colocar essa oração na ordem direta, você vai colocar na ordem direta pensando nos termos que vêm após o relativo, tá? Você tem que pensar no que vem depois do relativo. Aqui, escolhi para viver. Então, eu escolhi o sujeito, eu escolhi a cidade para viver, né? Essa é a ordem direta. Escolhi a cidade para viver. Então, o verbo escolher é transitivo direto e a função sintática do relativo é o objeto direto. O pronome relativo, ele sempre terá a mesma função sintática do termo que ele retoma. Colocando na ordem direta, eu escolhi a cidade. Então, escolhi algo, objeto direto. Função sintática do relativo, objeto direto. Segunda, correta. Os ruídos que antes me incomodavam. Os ruídos que antes me incomodavam. Esse que é um pronome relativo, está retomando os ruídos. Termos posteriores. Antes me incomodavam. Eu venho aqui ao verbo. O que me incomodavam? Os ruídos. Então, possui função de sujeito. Na ordem direta, os ruídos me incomodavam. Se possui função de sujeito, os ruídos, o pronome relativo possui a mesma função. Certo? Viu como é fácil? Não é difícil. Terceira opção, terceiro item. O pronome relativo sempre deverá concordar com o termo que retoma. Tá, o livro que comprei ontem é excelente. Claro que o relativo irá concordar. Se eu fosse substituir o livro, o qual, né? Eu vou colocar o livro, os quais. O livro que comprei, o livro, o qual comprei. O livro, o qual comprei. Conheci uma pessoa que entende muito de gramática. Conheci uma pessoa a qual entende. Então, retoma lá pessoa e eu vou substituir por a qual. As regras que você explicou, o relativo retoma regras. Então, eu posso substituir por as quais, certo? Então, está correto. Dica: o pronome relativo cujo. O relativo cujo, ele é o único que possui valor de posse. Se ele possui valor de posse, ele nunca poderá estar acompanhado do artigo. Apareceu o cujo, você vai pensar, pensa no dito cujo. Você vai pensar assim: o cujo concorda com o termo posterior. Por exemplo, cujo livro. Aqui, o cujo, ele está no masculino porque ele concorda com livro. Cujo livro. E cadê a ideia de posse? A ideia de posse é do termo anterior, que é o autor. Então, como você irá ler quando aparecer o cujo? O livro do autor. Percebe? Concorda com o posterior e indica posse do anterior. A aluna cuja redação concorda com o posterior e posse do anterior. O que vai virar isso daqui? A redação da aluna. Visitei a cidade cujas praças são tombadas. Concorda com o posterior, praças, e indica a posse do anterior, que é a cidade. As praças da cidade. Percebeu?
Facilitou? Engenheiro cujos projetos. Concorda com projetos. Os projetos do engenheiro. Viu que delícia? Não é fácil? É bem tranquilo. 4. Os rostos que cruzo sem saber os nomes. O pronome relativo que retoma rostos. Sim, os rostos. Opa, não, deixa esse cruzo quieto aqui. Não é para isso. Os rostos que cruzo, os rostos os quais. O que eu cruzo? Eu cruzo os rostos. Então tem função de objeto direto. O pronome relativo sempre terá a mesma função sintática do termo que retoma. Então, quarta, correta. E quinta, errada. Por quê? O pronome relativo pode exercer função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial e agente da passiva. Sempre dependerá da função exercida pelo termo que retoma. O que nós temos lá? O que apareceu lá no item 5? O pronome relativo que sempre exerce função de sujeito. Mentira. A dica que eu dei. Sempre. Item 5. Sempre. O que é esse sempre? Cuidado com palavras que generalizam, que restringem, né? O sempre, o nunca, o nada, o todos, o ninguém, né? Então, a dica já tinha sido dada. Gabarito da questão 8, alternativa C. Bom, há mais duas questões, né? Eu vou deixar aí, os comentários, né? Porque aqui eu comentei 8, tá bom? Era para você ter uma ideia. Objetivo alcançado. Agora eu quero que você faça o seguinte. Prova comentada Fundatec 2025. Duda, quem pode fazer isso? Os futuros promotores e os futuros delegados do Rio Grande do Sul. Porque Fundatec e MPRS, as bancas são parecidíssimas. Você vai baixar, resolver e irá saber quais são os seus pontos fortes. Treine, treine mais e treine mais. Eu estou liberando aí no Google Drive, né, provas de delegado, e você irá fazer aí o que está em destaque, tá? Prova comentada Fundatec. Está comentada. Mesmo esquema. Vai resolver e vai conferir os comentários, porque eu coloco os assuntos e você saberá o que deverá ser estudado. Agora vamos à parte mais importante desse vídeo, que é o direcionamento de estudo. Vamos lá. Direcionamento de estudo. Se você já olhou o edital, claro, né? Você vai fazer a prova, você já olhou o edital, porque esse edital já foi publicado. Olha o que a banca faz. Ela começa lá com ortografia, vai para morfologia, vai para sintaxe, e em seguida já coloca concordância, já coloca regência e vem aqui crase, processos sintáticos. Só depois de tudo isso coloca semântica, denotação, conotação, resumo. Não pode seguir a ordem do edital, tá? Se você seguir a ordem do edital para estudar, você não vai entender a língua portuguesa. Ué, Duda, mas e como é que eu vou fazer isso aqui? Eis o cronograma correto de estudo, tá? Porque a banca pede detalhes gramaticais. Você precisa saber tudo isso aqui. E para que você consiga desenrolar, para que você consiga entender, você precisa seguir este cronograma aqui, tá?
não cai figuras de linguagem em promotor, né? Então precisa seguir esse cronograma. Ué, mas por quê? Por quê? Para você saber análise sintática, você precisa saber pronome, você precisa saber verbo. Para você saber período composto, você precisa saber análise sintática. Para você saber concordância, você precisa da análise sintática e do período composto. Tudo, um assunto irá depender de outro. Se você tem dificuldade em língua portuguesa, um dos motivos: não seguir cronograma, não ter cronograma de estudo. Isso aqui é fundamental, tá? Você está prestando atenção em quantas dicas eu estou dando? Seguir cronograma, cronometrar tempo, fazer questões, né? Trabalhar por eliminação. Isso tudo irá ajudar você a chegar aos 80, 90% de acerto. Se tiver comigo, chega aos 100. Não vou mentir, chega, consegue chegar. Assuntos exigidos nas últimas provas. Bom, essa tabelinha aqui, né, de promotor, é uma tabela feita através do Revisaço, né, porque eu escrevo o capítulo de língua portuguesa do Revisaço de promotor. Então, aqui eu coloquei para você ter uma noção melhor, né? Por exemplo, quantas questões de acentuação caíram nas últimas provas? 7. Quantas questões de ortografia e semântica? 15. Enfim, olha lá, processo de formação de palavras, 22 questões, foi o assunto mais exigido. Então, é bom também ficar de olho nesse detalhe aí, né? Porque na realidade tudo cai e você deve acertar tudo, né? Vamos pensar assim. Agora vamos ao direcionamento de estudo de delegado, que são 40 questões de língua portuguesa, ou seja, sem a língua portuguesa, convocação é algo que pode estar bem distante. Então é muito carinho com essa matéria, porque para você tomar posse, né, para você ser delegado com esse salário lindo, né, você precisará da língua portuguesa. Peguei aí o último edital de 2018, provavelmente será idêntico, né? Se mudar, vai mudar pouquíssima coisa. E eu quero que você entenda aí o mesmo esquema lá de promotor. Olha lá, começa com interpretação, né? Variações linguísticas, ambiguidades, léxico, semântica, aspectos linguísticos, relações morfossintáticas, ortografia. Olha, ortografia aparece lá para o final. Nada disso. O que você vai fazer? O mesmo esquema lá do promotor. Você irá seguir este cronograma. Aqui no delegado acrescentou figuras de linguagem, né? A única diferença entre um e outro, né, um cargo e outro, é figuras de linguagem, só. O restante é tudo igual e as questões são muito parecidas, tá? Então é o mesmo cronograma, só que aí o delegado acrescenta figuras de linguagem. E aí eu coloquei os assuntos exigidos nas últimas provas, também do Revisaço delegado, mas aqui incluem outras bancas, ou seja, varia um pouco, mas coloquei para que você tenha uma noção melhor. Quais são as opções de estudos, então, de língua portuguesa? Opções de estudos. Primeira opção, opção elite, mentoria individual. Tá? Se você possui muita dificuldade, tem a opção de mentoria individual. Seremos você e eu, de mãos dadas e cérebros conectados durante 8 semanas. Tá? E nós iremos trabalhar da prática à teoria. Você vai resolver simulado, vai anotar todas as suas dúvidas, todos os seus erros, inclusive quando você acertar e não souber o porquê, eu preciso entrar no seu cérebro e aí eu vou direcionar seu estudo. Aí eu vou falar, você precisa voltar lá na teoria da aula tal, né? Ou vou dar macete, olha, daria para eliminar aqui sem voltar à teoria. Enfim, nós abordaremos pontos que vão além da teoria e além das questões de provas recentes.
Por quê? Porque é um acompanhamento individual, tá? Se é um acompanhamento individual, é diferente de tudo, né? E se você quiser concorrer a uma vaga, você precisará fazer a aplicação, tá bem? Você faz a aplicação, eu vou analisar o seu perfil e caso seja caso você seja escolhido ou escolhida, eu entrarei em contato, tá? Mas primeiro eu preciso que você aplique para eu saber se você realmente está comprometido com esse estudo, se você poderá seguir comigo durante 8 semanas, enfim, eu preciso fazer essa avaliação primeiro, tá bem? E o link dessa aplicação tá no PDF aí que você baixou, tem no meu Insta, né, o Duda Prof, e tem no site Duda Nogueira Prof. Isso é fácil achar, então é aplicar e eu farei essa análise. Segunda opção. Bom, aqui eu coloquei tudo que tem nos simulados, tá? Na mentoria, né? Da prática à teoria. Muito especificado aí a mentoria, ou seja, são 644 questões, né? Ainda coloquei um reforço aí para os 2 cargos, tá? É um curso que serve para promotor e para delegado. Aí especifiquei tudo, não vou ficar falando para não ficar chata. Livros, você pode pensando só em língua portuguesa. Eu sei a teoria, eu não preciso, eu só quero resolver questão. Tá, se você sabe teoria e só quer resolver questão, revisar sua língua portuguesa. Se você precisa de teoria, de exercícios, aí língua portuguesa para concurso, tá bem? Agora, preciso de todas as matérias. Delegado, revisaço, e delegado, Ministério Público. Língua portuguesa comigo, né? Esses aqui são meus, só, individuais. E aqui eu escrevo os capítulos de língua portuguesa, tá? Você também terá acesso a muita coisa. O importante é treinar por questões. Mas eu quero aulas também. Ótimo. Site da Juspodium. Promotor Rio Grande do Sul e aulas, né? De delegado Rio Grande do Sul. Aí há simulados, há aulas com os grandes mestres e, por um acaso, língua portuguesa também é comigo e está aí. Tudo isso está disponível no site da editora Juspodium. Eu espero que você tenha aproveitado muito essas dicas, tá? Eu quero que você siga essas dicas e não se esqueça de seguir o cronograma, tá bem? Espero ter ajudado. Beijo, beijo, ótimos estudos, siga em frente e conte comigo, tá bom?